Microfones, por favor. Boa noite a todos e todas. Bem-vindos ao segundo encontro do SIG Interlocuções. O nosso tema, como é que é mesmo, Bárbara? Diga o nome do nosso tema. Até o som, Bárbara. Ponha. Deu. O nosso tema de hoje é itinerários históricos, política dos evangélicos no Brasil. Então, esse é o nosso tema, itinerário histórico, política. E para iniciar, eu quero compartilhar com vocês um PowerPoint breve sobre como se constrói uma representação religiosa e algumas características da população evangélica, características para compreender melhor a subjetividade que nós estamos estudando. Eu, há muitos anos, pesquiso a relação entre religião e psicanálise, e eu encontrei na obra da Ana Maria Rizzuto e do Oscar Pfister, e eu não sei por que ele agora não quer... Ah, entrou. Oscar Pfister, Winnicott e Miriam Debier, os principais que vão nos ajudar. É um breve que eu vou fazer agora. Então, Ana Maria Rizzuto é uma psicanalista argentina que fez o seu doutorado entrevistando pessoas sobre como eles formam a representação de Deus. E uma das conclusões dela é, tanto para o indivíduo como para a sociedade em geral, Deus é um objeto psiquicamente criado, como diz Freud, mas também é psiquicamente encontrado, conforme Winnicott. Winnicott diz que no espaço intermediário entre a minha subjetividade e as produções da cultura, ali se encontra a religião. Então, não é apenas algo interno, é uma confluência do interno e do externo. Então, a religião, entre o psiquismo e a cultura, tem esse espaço psíquico interno, né, da ilusão, do jogo, como é que vai formando, desde as crianças pequenas. A Rizzuto depois fez uma outra pesquisa, diz que aos 2 anos, cada criança já tem sua representação de Deus, independente de ter sido falado nisso ou não. Então, que é uma característica do humano começar a representar. Então, além do espaço psíquico interno, tem o espaço cultural, essa área dessas estruturas, né, parentais, sociais, crenças, mitos, rituais, liturgias, em que somos imersos antes de nos termos desenvolvido ao ponto de necessitar de um Deus. É só pensar nos nomes das nossas cidades, nos prédios, nas músicas, até nas interlocuções, Minha Nossa Senhora, né, por exemplo, como a gente está imerso nesse universo simbólico. E ela daí estudou como se gera. Ela diz que segue normas metódicas e que, uma vez formada essa representação, e eu comecei a abreviar por RD, ela recebe todos os potenciais psíquicos de uma pessoa viva, que, contudo, é experimentada tão somente na privacidade dos processos conscientes e inconscientes. E eu acho que a contribuição grande da psicanálise é justamente porque a gente vai estar falando dos processos inconscientes que contribuem para essa geração. E essa representação pode estar a serviço de um equilíbrio psíquico, mas também um impedimento do equilíbrio psíquico, dependendo do uso que a pessoa faz. E essa representação ela pode ser transformada ao longo da vida. E ela tem a influência tanto das mudanças de vida, quanto a representação de Deus influencia a interpretação das mudanças de vida por parte das pessoas. Então, mutuamente influentes. E essa experiência religiosa pode abranger sentimentos que vão desde vergonha narcísica infantil por não ter correspondido, até a culpa objetal por ter sido julgado insensível, desleal para com um objeto bom. Pode ter sentimentos de preocupação com o objeto, como também uma grande culpa ou
traços mais narcisistas. E um achado da Ana Maria Risuto tem um capítulo chamado Para Além de Freud. Ela diz: Freud centrou a representação de Deus no Édipo. Segundo a pesquisa dela, com mais 12 pessoas, ela diz que, além do Édipo, também as outras fases da vida contribuem para a representação de Deus. Ele é marcado por tudo aquilo que a pessoa viveu. E principalmente aquilo que prevalece. Então, ela diz, pode ter a imagem da avó bondosa, ou do professor rígido, ou da vizinha carinhosa, ou da mãe ou do pai. Então, não é só a representação parental que contribui para a formação da representação de Deus. E ela serve como alvo para desejos libidinais e agressivos, né? Eu acho que isso nos interessa muito pelo que nós estamos vendo, para o id, então. Ela pode oferecer controle regulador do superego, e no meio do caminho pode haver experiências egossintômicas de amor objetel, de apoio, que contribuem para o sentimento de ser um crente fiel e bom ou um pecador perdoado. Ou seja, pode estar a serviço do id, como do superego, como do ego. Então, há sentimentos ambivalentes, com anseios, desejos de evitar a Deus, misturam-se com desejos por proximidade, procura de amor, aprovação, orientação se alterna com rejeição e rebelde, dúvida, demonstrações de independência. O orgulho pela dedicação fiel a Deus pode contrastar com dúvidas dolorosas quanto ao ser indigno. E o emprego da representação de Deus como defesa perante ansiedade e dor. Se os objetos do cotidiano produzem dor, Deus pode ter a representação modificada para fornecer consolo e esperança. Acho que é algo muito rico de pesquisar nesses tempos de pandemia, né? Se os objetos produzem aceitação e apoio, Deus é utilizado para deslocar ambivalência e sentimentos de raiva ou como alvo de anseios libidinais perturbadores e proibidos. Por exemplo, o caso Schreber, que Freud desenvolveu. Em relação aos objetos originários, a representação de Deus pode ter direta continuidade, né? Os pais são substituídos por Deus. Pode ter uma oposição direta entre os dois, pode ser antagônico, em polos opostos, os pais bons e Deus ruim, por exemplo, ou vice-versa, ou a combinação, alguns aspectos alinhados com pais e outros opostos a eles. Então, essa frase diz que, repleta de curiosidade intelectual, a criança cria Deus fundamentado em suas representações parentais engrandecidas, sua própria grandiosidade, necessidade de afeto e amor, medo da separação, da perda de amor, impulsos sexuais e fantasias sexuais sobre bebês, barrigas, vaginas, pênis e a temida castração ou punição. Como o ser humano no antigo provérbio latino, Deus tem um início humilde. Ele nasce entre urina e fezes. Ela é mais do que a pedra angular sobre a qual foi construída. Ela é uma representação original nova, que, por ser nova, pode ter os variados componentes que servem para acalmar, confortar, prover inspiração e coragem, ou terror e medo, muito além dos inspirados pelos pais reais. E a capacidade de maturacional de formar uma representação prepara a criança para vincular a si mesma com tradições culturais e adaptar-se ao tipo de cultura em que nasceu. E quanto há muita discrepância, há um potencial infinito para desadaptação e prover tragédias familiares a um nível cósmico, né? E pode ser que nós estejamos vivendo um momento de muita discrepância. Cada indivíduo produz, então, ao longo do desenvolvimento, uma representação idiosincrática, quer dizer, do seu modo, e altamente personalizada de Deus, derivada das relações objetais, representações, evolução do céu, sistema ambiental.
E uma vez formada, ela pode ser recalcada, transformada ou usada. Em cima disso, agora eu vou lá para 1944, quando Oscar Pfister, naquele livro que eu contei a vocês da semana passada, já fez um tipo de crivo diagnóstico. Né? Ele falava para os cristãos: diga-me que imagem de Jesus tu tens e eu te apontarei traços importantes da tua personalidade. E em relação ao apóstolo Paulo, né, que é o teorizador por excelência do cristianismo, diga-me o que tu lês em Paulo, e eu te direi como está a tua prontidão religiosa para angústia, portanto também como está a tua liberdade cristã. E uma das características da população evangélica é justamente um apego à letra do que está escrito. E em cima do que escolhem para se apegar, a gente tem uma ideia daquilo, da saúde da religião ou de onde que vem. E agora eu vou para o texto do Binkowski, da Miriam Debier-Bobet, e eles trouxeram esse quadrilátero do sociólogo inglês, Babington, sobre a religiosidade evangélica. A importância da conversão pessoal, quer dizer, o sujeito narra os efeitos da presença de Deus na vida dele, especialmente os neopentecostais, do Espírito Santo, as transformações que experimentaram, curas, né? A evolução financeira, o biblicismo, como eu já falei, a centralidade da palavra contida, sem recursos ao metafórico, sem muita mediação exegética de autoridades e instituições, é o que está escrito, não importa aquilo que é dito. O engajamento pessoal forte, comunitário nesse mundo, militantismo, né, político ou moral, proselitismo, que significa espalhar a palavra dos evangélicos, converter o outro, colocar os dons a serviço da comunidade e operar curas e visões e decifrar profecias, e o que eles chamaram de crucicentrismo, a centralidade da imagem de Cristo na cruz, essa fascinação pela figura de Cristo, sofrimento, que é todo o imaginário da ideia da batalha espiritual vivida por Jesus e dos fiéis. Então, faz parte ter uma batalha, ter oposição e seguir lutando a luta de Cristo. E a Miriam Debier, então, fala nesse texto de uma bricolagem atual. Predomínio de práticas cujo artifício é o da bricolagem, misturam-se pedaços de discursos, formas de interpretação, recursos simbólicos, teia religiosa, num tipo de vivência de satisfação sensorial privada que se coaduna com as políticas neoliberais contemporâneas, que prometem um fim da falta pelo consumo. E esses movimentos é desapropriado para falar sobre o tipo de gestão do ser e do sofrimento que é proposto. Né? Sejam os pentecostais, neopentecostais, carismáticos, diferentes, passam por um excesso de sentido e por uma experiência de adequação a uma massa, grudando a experiência do sujeito a um tipo de gestão do corpo, da moral, da relação com o outro. Temos aí muitas consequências políticas e sociais, algo que se agrava em países como o Brasil, onde a fraqueza do Estado deixa muitas aberturas para que esse tipo de discurso seja evocado por grupos que chegam ao poder, ou seja, mais atual e impossível. E ainda quero trazer um desafio que Winnicott apontou já num texto de 1940, o texto chama-se Conversa sobre a Guerra, quando ele diz que o Estado fascista é para o indivíduo uma falsa solução para o medo do caos e da falta de controle que a vida pulsional inicial traz consigo. Medo gera tanto a compulsão, de novamente como isso faz sentido,
porque nós vemos tanto a compulsão por poder, quanto a necessidade de ter um poder sobre nós, né, sobre essa população, e ser controlado por alguém mais poderoso que ela. Então, isso aí é só para uma introdução, para a gente conhecer um pouco mais como é que se forma a representação de Deus, como se vê a população atual, as características, e como isso já vem também nesses clássicos antigos, né, como Pfister e Winnicott. Ok, eu vou parar aqui agora e passo a palavra para a Bárbara conduzir o restante. Eu sou Bárbara. Então, para quem entrou ao longo da apresentação da Karen, boa noite, bem-vindos a esse nosso segundo encontro do tema que é o discurso religioso e os fenômenos de massa. E nós, então, hoje vamos dar continuidade a partir dessa apresentação que a Karen acaba de fazer e da fala do Oneide Bopsin, que vai trabalhar o segundo texto que foi mandado para todos que se inscreveram, que dá o título ao encontro de hoje, Itinerários Históricos e Política dos Evangélicos no Brasil. Lembrando que essa atividade, né, microfone aberto. Bom, lembrando que essa atividade chama Interlocuções, SIG Interlocuções, e é uma atividade conjunta da diretoria científica da Sigmund Freud Associação Psicanalítica e do SIG Intervenções Psicanalíticas, que é um coletivo que temos e que trabalha a psicanálise de forma coletiva, com intervenções de grupo e instituições, e no campo do social. Então, vou passar a palavra para o Oneide. Sim. Estão me ouvindo? Para que ele possa, então, iniciar. Sim. Estamos te ouvindo. Tá bom. Bom, boa noite. Depois Boa noite. dessa apresentação da Karen, dá vontade de ficar discutindo alguns temas que apareceram ali, né? Que tem tudo a ver com os evangélicos no Brasil. Mas eu deixo esse diálogo com o texto do Joanildo Buriti por conta do grupo. Eu só quero chamar alguma atenção aqui de alguns aspectos, né? Os textos que nós estamos usando, usa às vezes o conceito protestante, usa evangélico, às vezes é pentecostal, neopentecostal. Não vamos nos prender muito nisso, porque nesse itinerário, o itinerário ajuda a gente a entender algumas fases. Por exemplo, é muito importante para entender esse mundo protestante evangélico, a gente se reportar ao século XIX no Brasil, né? É o século, claro que teve experiências protestantes no Brasil, estão descobrindo outras agora, né? Mas no século XIX vem para o Brasil os imigrantes alemães, né? Os imigrantes alemães, que na sua maioria são luteranos, né? Vindo da Reforma de Lutero, que constituem-se uma igreja de imigração, né? Fechados na etnia e fechados na questão religiosa, né? Hoje é bom falar, por exemplo, em Porto Alegre nós temos algumas escolas, né? Porque as escolas que era o braço dessas instituições para dentro da sociedade. Não se falava muito na questão do século XX, início de XXI,
que é mais, né, a partir da metade do século XX, que começa a ter uma presença política partidária nesse meio. Então, por longo período, esses grupos, como oriundos dos Estados Unidos, batistas, metodistas, episcopais, americanos, e nós temos todas as escolas aí de classe média dessas instituições como um braço de influenciar a sociedade. Esse era o objetivo, a escola, a educação, de influenciar a sociedade, né? Não se tinha nada ainda muito marcadamente em termos partidários. Então, essa é uma contribuição do protestantismo do século XIX, a forma de como chegar no Brasil, né? Bastante marcado por uma visão liberal bem tradicional, né? O texto do Buriti, quando fala do primeiro século, coloca algumas experiências bem raras do primeiro deputado federal evangélico, Guaraci Silveira, do PSB, né? Que mais tarde vai para o PTB, que é do período de 30 a 40. Né? Não tem expressão maior. Antes do golpe militar, lá por 62, tinha surgido no Brasil uma igreja pentecostal brasileira, porque as outras, Assembleia de Deus e outra, era de origem norte-americana. Essa igreja brasileira se envolveu cedo na política, que foi a igreja do Brasil para Cristo, fundado por um missionário pedreiro que veio do Nordeste, né? Criou essa igreja e começou a usar o rádio. Então, aí nós temos uma certa presença, e é interessante que essa presença continuou dentro do MDB, um partido de oposição ao regime militar, né? Claro que tinha idas e vindas, né? Então, essa igreja, ali pelo contexto do golpe militar, tinha alguns deputados eleitos por suas bases, né, que eram do MDB. Né? Então, né, daí nós temos o período do regime militar, que é um período ainda marcado no campo pentecostal, né? O neopentecostal estava surgindo no final do regime militar, né? E algumas igrejas protestantes com eleição de alguns deputados, mas não foi representativo. E aqui tem um dado muito importante que eu queria destacar, né? Que nos anos o Buriti destaca, de 70 a 90, né? Ali nós temos o processo constituinte, que finaliza em 88, 89. Esse processo constituinte é que vai dar o start para o mundo evangélico pentecostal e já a turma do Edir Macedo, os pós-pentecostais, a fazer uma organização mais sistemática da presença no Congresso Nacional. Isso é um ponto muito importante, porque de 4 em 4 anos, eles vão duplicando a eleição desse pessoal, de modo geral, de centro-direita. Bom, então, já em 86, um outro dado importante. O pessoal está elegendo deputados federais, estaduais, mas já tem figuras, né, como o Almeida fala, um outro texto do nosso livro aí, os players, Antônio Garotinho, né, que se diz evangélico no Rio, e a esposa dele, se lançam, de certa forma,
para a presidência da República, né? Nós temos Marina Silva, mais tarde, ela se criou na Igreja Católica, mas depois se converteu para a Assembleia de Deus. A Marina Silva, né? Teve muitas dificuldades quando estava em ascenso com os próprios pentecostais, de onde ela vinha, porque ela defendia muito o Estado laico e alguns plebiscitos. Então, ela perdeu muito apoio de evangélico. E nós tivemos também o candidato, em 14, né, por ali, o pastor Everardo, que hoje está na cadeia, né, que rebatizou o Bolsonaro no Rio Jordão, no mês do impeachment da Dilma, né? E o Everaldo foi um fracasso eleitoral. Ele teve metade dos votos da Luciana Genro. Quer dizer, teve projetos de lançar nomes para que se realizasse um certo sonho de um presidente evangélico do Brasil. Por esse viés, não é nada linear, né? Se fracassou, houve um fracasso, né? Compensado agora, já que nós não conseguimos por aí, apareceu alguém como o Bolsonaro e nós vamos, então, apoiar massivamente, né? Considerando 30 milhões de eleitores, 2/3 votaram no Bolsonaro, 1/3 votaram no Haddad. Então, o projeto que o Buriti fala, já encerro, o projeto de colocar um presidente da República evangélico teve altos e baixos, com muitos fracassos. Isso aconteceu, por exemplo, na Guatemala. Na Guatemala, hoje, um país com quase 50% de evangélicos, né? Já teve em 86 o Rios Monte, um presidente evangélico. Depois, em 90 e pouco, teve um outro. Depois teve um outro. E todos esses não conseguiram se reeleger. Além do mais, foram profundamente envolvidos em repressão aos direitos humanos, envolvidos em corrupção. Assim, a gente poderia ter outros projetos da América Latina para o executivo. Como fracassou a questão do executivo, aposta agora nos legislativos, das câmaras municipais, da Assembleia Legislativa e da Câmara Federal e do Senado. Então, houve uma mudança de enfoque e agora a ênfase é nesse influenciar na legislação e na educação, influenciar em tudo, através desse ideário conservador moral, né? Mas a estratégia agora, e nós precisamos observar, a estratégia não é mais colocar um presidente, né, evangélico, mas aumentar muito a presença de evangélicos nas câmaras de vereadores. Por exemplo, no momento, acho que a Bárbara já falou há poucos dias, e eu fui atrás da notícia, né? O meu candidato a vereador de São Leopoldo tem um irmão ele é de esquerda, mas ele tem um irmão em São Paulo que é pastor do Edir Macedo. Então, ele me conta as estratégias, né? Aqui nós temos o pastor da Igreja Universal candidato a vereador. Mas, na outra eleição municipal aqui, os evangélicos lançaram inúmeros candidatos através das múltiplas comunidades, congregações que eles têm. E, para a surpresa da gente, não elegeram ninguém. Então, esse processo não é linear, é um processo muito complicado para a gente entender, né? Às vezes tem apoio de uma instituição, né? Mas não significa que a instituição consegue bancar a eleição de alguém, tem que pegar voto de fora, tem que pegar voto do partido, né? No entanto,
essa estratégia está muito bem elaborada pelas instituições, né? Onde alguns vão pelas instituições evangélicas, os outros vão por conta e buscam apoio ali. Então, não é nada linear, é muito complexo, tem muitas indas e vindas, né? Felizmente. Concluísse, Oneide? Sim, sim, sim. Então, tá. Então, nós vamos abrir para todos aqueles que desejam fazer perguntas, que desejam, enfim, debater, discutir, trazer questões para que possamos debatê-las. Está aberto? Eu fiquei com uma dúvida, posso falar já da semana passada, mas como estávamos empolgados depois na discussão, não segui adiante, mas agora quando a Karen trouxe essa parte introdutória, né, em relação ao texto e ao tema religião, tem até a ver com isso enquanto conceito, mas, Oneide, na semana passada, tu trouxeste uma palavra algumas vezes, e era a minha pergunta na semana passada, e eu anotei para deixar para hoje, tinha que ver com o tema da prosperidade, porque tanto no primeiro texto quanto no segundo, tem essa apresentação histórica em relação à ligação né, dos evangélicos com a questão política, e que essa promessa de prosperidade ficava na ligação entre as duas questões, né? Quando a Ágata falou na semana passada, né, o tema exatamente capitalista, ou no tema do dinheiro, né, e não apenas... E aí é que vem a questão. É possível chamarmos esse conceito, que é do conceito do controle dos costumes, mas que é do controle dos costumes como um meio e não como um fim, um meio para prosperidade e para a questão do capital? É possível chamar como conceito de religião, ou, na verdade, é como se fosse uma capa no conceito de religião, e isso é, na verdade, para o fim do controle dos costumes, mas não como um meio, né? Assim, porque quando eu digo meio e fim, é no sentido de que o conceito de família, por exemplo, foi sendo modificado, e a igreja sempre ligada aos bens, em relação aos filhos, em relação a como que se passava adiante os bens financeiros, se passava dessa forma da herança. E hoje isso fica bem mais complexo. Então, assim, o controle em relação à questão financeira, mais complexo e em proporções bem maiores, né, em relação a quanto que se passa. E aí são grupos de controle financeiro, aonde a ideia é estarem controlados nos seus costumes enquanto meio para que o fim de que o dinheiro esteja concentrado dentro de um determinado grupo possa permanecer. Então, assim, dá para a gente pensar que pode ser usado o conceito de religião, mas que, na verdade, isso é como uma capa? Bom, muito boa pergunta. Assim, Simone, essa questão mais específica da prosperidade, que o pessoal costuma chamar teologia da prosperidade, ela vem dos Estados Unidos, né? Mas cria chão forte com o surgimento da Igreja Universal do Reino de Deus, em 77. Então, a gente podia usar como um corte de 77, 80. Até então, o grande mundo evangélico, que já estava aí 100 e poucos anos, e desse o maior grupo
do século XX são os pentecostais, a Assembleia de Deus é o maior grupo hoje, né? Tem 12 milhões de pessoas, né? Perfaz a metade dos evangélicos pentecostais tradicionais. Esse pessoal sempre pautou a questão dos costumes, né? Desde 1910, 1911, de alguma forma sempre pautou, estavam aí, né, até 1970, 80, e ninguém percebia, ou tinha preconceito e não queria estudar, nem a universidade, né? Esse pessoal, vamos chamar assim, os evangélicos pentecostais tradicionais, esses nunca se pautaram pela questão da prosperidade. Nunca se pautaram, né? Mas a questão desses costumes da família patriarcal eram fortemente influenciados pela mensagem religiosa. Isso estava presente aqui, né? Então, a partir do Edir Macedo, e depois foram surgindo outros, né? Só para vocês saberem, o Edir Macedo, né, é cunhado do R.R. Soares, né? Eles viram que junto dava um mau negócio, dividiram já na origem a sua igreja, um para cada lado, né? Então, esse pessoal é que vai fazer o que eu gosto de dizer, fazer do dinheiro uma mediação de sacrifício para conseguir prosperidade, saúde, casamento feliz, né? Então, até 80 e até 90, esse grupo que a gente chama neopentecostal, do Edir Macedo, R.R. Soares, e tem vários grupos, esse pessoal, né, não era, e ainda não é bem visto pelos pentecostais tradicionais, como a Assembleia de Deus, né? Embora hoje, este fenômeno mais recente, do final do século passado, né, século XX, tenta influenciar, né? Por que eu sei disso? Tem muita gente que vem fazer mestrado e doutorado na EST agora, porque quer arrumar argumento teológico para evitar a invasão da teologia da prosperidade nas igrejas tradicionais, pentecostais evangélicas tradicionais. Então, tem uma transversalidade, né? Então, eu não sei se eu estou respondendo, mas mais um passo. Então, é bom a gente saber as divergências, as diferenças, para não botar todo mundo junto e achar que todo mundo é inimigo da gente. Não é bem assim, né? Uhum. E a pergunta que tu fazes, né? Os evangélicos tradicionais, sem esses novos aí, da prosperidade, eles sempre pautaram a questão dos costumes, né? Muito forte, muito forte. Eu tive há uns 30 anos atrás umas discussões com umas antropólogas do Rio de Janeiro. Quando eu comecei a fazer pesquisa do pentecostalismo, foi na periferia de São Paulo, né? Tinha muitas igrejas lá, mas não tinha nenhuma igreja neopentecostal, né? Todas essas mais tradicionais. E daí o pessoal da antropologia do Museu Nacional lá fez pesquisa, traçando grandes elogios de que foi assim, depois, 20 anos depois, mudar de opinião. Não, para a mulher é melhor, né, ter um marido crente que ter um marido bêbado. Eu disse, claro que é melhor, mas a estrutura do patriarcalismo permanece em pé, com a conversão, né? Na época, como eu era teólogo e antropólogo, eles dominavam o campo, ficou assim uma conversa mais entre nós. Então, eu acho que sempre teve, né? O que tem agora é um respaldo político de governo para essas propostas. A questão da prosperidade, então, não estava presente nessas igrejas mais tradicionais até a década de 80. Ela passa a ser ênfase da Igreja Universal,
né? E justamente no início, quando trabalha com os pobres, né? É um rito que eu gosto de dizer assim, é um rito de... O culto dessas igrejas é um rito para as pessoas buscarem no espiritual, religioso, uma sobrevivência da miséria, do sofrimento. Não? Uhum. Então, ali está, acho que a tua pergunta, né? Se eu entendi direito. Uhum. Eu acho que tem dois enfoques, né? Tem dois enfoques. Um grande tema de quase todas as religiões é a ideia de sacrifício, né? De uma forma ou de outra, né? A não ser o protestantismo no século XVI, com Lutero, Calvino e outros ali, fazem uma crítica muito forte à magia, um meio de como eu manipulo a religião para conseguir bênção. Então, esse protestantismo no século XVI criticou isso. Mas agora nós temos essa versão, né? Essa versão contemporânea, que alia muito bem no discurso para os pobres, né? A questão da religião com a economia. Quase que, né? A gente vai para a igreja para participar de um rito mediante o sacrifício de dinheiro que vai trazer mais recursos para mim. Então, ali, para mim, está o link entre o neoliberalismo e a teologia da prosperidade. Ali, sim. Mas nas outras igrejas, mesmo que busque boas condições de vida, esse tema sofre muita resistência. Sofre muita resistência, né? Mas isso, no campo político agora, é interessante. Os diferentes, como os conservadores católicos, os conservadores protestantes, os conservadores evangélicos pentecostais, os conservadores judeus, todos se juntam nesse suporte que é o governo federal. Não sei, Simone, se já ajudei ou atrapalhei, né? Era essa a ideia. Porque senti falta da discussão em relação... A semana passada foram várias ideias ali, né, da Ágata em relação a esse tema do capitalismo e aí ficou... Aquele termo prosperidade ficou para mim ainda soando, né? Muito obrigada. Não, mais um detalhe. Eu fui atrás essa semana, mas eu posso depois, na semana que vem. Teve em 18 agora, antes da eleição do Bolsonaro, um manifesto pelo Brasil, reunindo todos esses grupos que até no dia a dia têm divergências. E daí ali eles defendem abertamente nesse manifesto a questão da família patriarcal, fazer uma revolução na educação a partir dos costumes, é um tema que já apareceu no encontro passado, e a defesa do liberalismo econômico. Aparece nesse manifesto como ponto de unidade entre eles, né? Então, com isso, a crítica à esquerda, esse rechaço da esquerda, né? A demonização da esquerda, tudo isso. Abre teu microfone, Maria Luísa. Isso, Eu queria colocar uma questão, né? Uma primeira coisa assim, que eu tenho notado muito é a presença, em geral, do discurso religioso, não só dentro das igrejas protestantes, né? Não só nesse segmento que a gente está falando aqui. E principalmente agora, nesse período de campanha política, me aproximei de alguns movimentos assim, e vi que é praticamente diário, é quase como se tivesse em questão algum destino, né, divino aí, né, na eleição. Então, isso é um primeiro tópico que eu queria colocar. Até que ponto isto é algo que está dentro da sociedade e que agora a gente enxerga as igrejas evangélicas pelo tipo de representação que estão tendo, pelo apoio político e também por esse
por esse galgar assim ao longo da história, né, de se aproximar da política. E aí essas lideranças, essas representações passam a dar visibilidade e parecer, inclusive, transmitir mais ideia de hegemonia do que realmente seriam, e dentro de determinadas linhas que servem à questão do poder. Isso é uma outra questão. Então, eu queria perguntar também se isso não se deve, vamos dizer, a esse movimento, por exemplo, porque está aparecendo mais agora esta religiosidade da igreja protestante, das evangélicas, do que o catolicismo, por exemplo, que sempre foi hegemônico e sempre teve ali, né, fazendo as suas políticas, né, e claro, também com essas polarizações que a gente também vai encontrar, né, menos na igreja protestante, mas também vai encontrar, né, a situação mais libertária, né, a ideologia mais libertária e o neoliberalismo. Mas não seria também uma resposta, essa ocorrência, essa, vamos dizer assim, é como se houvesse assim, um terreno fértil para que a religião fosse hoje um instrumento de poder, né? Não também por conta dessa falência toda de instituições que a gente tem, e entre elas, por exemplo, a Igreja Católica, que era né, algo bastante forte assim, para apontar dentro da sociedade, né, um caminho ou uma forma de aliviar as dores da precariedade, né, com que a gente vive. Então, essa questão de que será que a gente não está olhando, por um lado, com aquele olhar ainda de estranhamento, porque antes era hegemônico outro tipo de poder religioso, né, de ideologia. Me pergunto, eu sei que a gente está muito mais aqui discutindo e vendo, verificando a força desse poder, né, o quanto ele se alia a diferentes outras instituições para ganhar poder, né, mas eu quero saber se ele não é também isto que a gente não está enxergando, assim, está se prestando como um bom instrumento diante de todas as coisas que a gente está vivendo, que não acreditamos nas nossas instituições mais, há uma crise, vamos dizer, em termos do nosso modo de vida, né? E, bom, a religião se presta para ser um caminho. E, claro, tem toda essa disputa, terreno de disputa para mim, que é a questão do neoliberalismo, né? Então, Maria Luísa, são muitas perguntas, eu vou fazer um recorte aqui. Eu acho que um ponto de partida para começar a problematizar algumas questões aqui é ver o processo constituinte do Brasil. Até o processo constituinte ali, esses evangélicos mais tradicionais, como a Assembleia de Deus e outros, se caracteriza por pulverização muito grande, né? Há uma ruptura, eu saio daqui e formo a minha igreja, né? Então, naquele processo ali, eu lembro muito bem, porque eu já participava, já acompanhava essas pesquisas no Brasil. Houve um momento ali no processo constituinte, né, onde esses evangélicos, que ainda eram pequenos grupos no Congresso Nacional, no Congresso, estavam diante de uma opção. Não? Não. Vamos buscar um caminho diferente ou vamos buscar o que a Igreja Católica sempre teve do Estado brasileiro antes da proclamação da República? Esse era né? Eu sei que eu participei de um debate com algumas pessoas que não eram nada influentes, e disse, por que vocês não buscam um novo caminho de se libertar do Estado? Não buscar privilégios no Estado, né? Como foi 4 séculos no Brasil, a igreja era a igreja do Estado, né?
Então, a leitura que eu fiz na época, e até hoje eu estou convencido de que os evangélicos, na verdade, em vez de buscar um caminho próprio, diz, não, já que eles mamaram no Estado, nós vamos mamar também. Houve uma decisão. Né? Eu acompanhei mais o processo ali, a questão do ensino religioso. Na Constituinte, naquele processo constituinte, estava para cair fora, né? Estava para cair fora o ensino religioso na escola pública, como obrigatoriedade da escola ofertar e decisão da família se quer ou não. Estava para cair fora. Daí a Igreja Católica, né, faz uma grande articulação, uma emenda popular de 4 milhões. Algumas igrejas protestantes tradicionais ajudaram pela assinatura e passam na Constituinte a permanência do ensino religioso. Né? Esse tema do ensino religioso é muito complicado para os evangélicos pentecostais e neopentecostais por causa dos conflitos. Né? Mas, então, aquele processo constituinte ali foi muito definidor. Né? Bom, a segunda questão, eu lembro de um texto, O Mal-Estar da Pós-Modernidade, do Zygmunt Bauman. O primeiro capítulo é genial, porque fala do sonho de pureza, fala o tempo todo do fundamentalismo sem mencionar a religião. E daí ele diz uma coisa muito interessante ali, a partir de um fenomenólogo chamado Alfred Schütz, que diz o seguinte: as coisas estavam aí. As coisas estavam aí. A gente que não queria ver, ou não tinha um olhar cultural para enxergar. Eles estavam aí desde 1910, 1911. Né? Quer dizer, eu acho que as coisas estão disponíveis, estão à mão, como diz o Schütz e o Bauman, estão à mão, e daí vem alguém, e agora esse pessoal se articula e tem o poder político como aliado. Né? Mas não, eu não vejo assim que tem muita novidade. Talvez nós, da academia, das instituições, né, tem uma tese que eu gosto de propagandear, mas ninguém leva a sério, mas tu ajuda aí com a tua questão. Quer dizer, eu não posso fazer um poder judiciário paralelo. Eu não posso fazer um sistema de educação paralelo. Eu não posso fazer isso paralelo. Mas no campo religioso, né, a população pobre cria suas instituições, já que as outras não funcionam para ela. Evidente que não vão funcionar para elas também, não vão dar. Mas eu tenho muito essa leitura, né, de que são, nas vilas, principalmente, são criações bem populares para resolver problemas de tipo rede de apoio pela ausência do Estado. Né? Diria assim, quanto mais Estado ausente, mais forte a religião. Claro, claro. Então, eu queria engatar uma pergunta, Oneide. Nisso, não sei se tu terminaste? Sim, sim. Tá. Então, eu queria... Não sei se foi completo, pelo menos foi o que veio. Tá bem. A gente vai fazendo esse bate-bola. Dentro disso que tu está dizendo, e que o texto também traz, era onde claramente havia uma divisão entre o religioso e o laico. Né? Então, o tempo que ele fala, esse primeiro século ali, havia essa divisão. Aí depois, então, vai aparecendo como é que a política vai favorecendo, né, essa questão, a questão do patrimônio, né, a questão dos costumes, a pauta dos costumes, e ao longo do texto vai dando, isso foi a minha leitura, pode ser que não seja assim, mas agora quando tu vai falando, me parece que ele vai apontando para isso que vai havendo uma certa convergência, né? Quanto mais neoliberal, quanto mais pauta de costume, mais vai... Logo depois da fala
Rita? Bom, então, quanto mais vai se aproximando a pauta dos costumes, a pauta do patrimônio, e vai como que juntando, né, o Estado, que até então era laico, com a pauta religiosa. Então, aquilo que me parece que a gente tem como perspectiva, aí fica sendo essa ideia de um Estado fundamentalista. Não, acho que eu conheço o João Buriti de outros, né? Mesmo que ele vá dizer que não há linearidade, acho que ele constrói uma linearidade, né? E a partir da década de 80, ali na Constituinte, um pouco antes, um pouco depois, né? Essa pauta neoliberal tem afinidade com essa teologia. Né? E quando isso abraça o poder político mais recentemente, o poder político ajuda a fazer uma coesão nesse processo. Isso. Né? Acho que sim, a tua leitura está correta. Né? Mesmo que não haja linearidade, lançaram 3, 4 pessoas para presidente da República. Né? Os próprios evangélicos não apoiaram. O Cabo Daciolo era evangélico. Né? Vocês lembram? Sim. Não fez nenhum por cento do voto. Então, não é linear nesse sentido. Mas, uma vez configurado o campo de disputa política, né, daí você tem razão. Né? Quer dizer, o Estado, há uma tendência a forçar para que o Estado não seja laico, seja um Estado religioso, fundamentalista. Né? E hoje de manhã, minha esposa ela faz compra no shopping na hora das pessoas com mais idade. Né? Daí na fila tinha uma senhora com máscara, na fila né? E daí ela puxou um assunto com a minha esposa, não conhecia, e daí a minha esposa, como veio discutindo essas coisas, ela disse, pô, mas o que ela estava dizendo? Que ela ia votar no pastor, que é da Igreja Universal, porque Deus ia proteger a política. Quer dizer, esse discurso não é dela, ela aprendeu na Igreja Universal. Claro. A Igreja Universal está fazendo isso. Eu não sei se as outras fazem tanto no cotidiano, mas de alguma forma estão, né, pentecostais, neopentecostais que têm divergências históricas estão juntos, mas nem todos estão juntos, porque tem muito grupo pequeno, outras tendências, né, que estão extremamente insatisfeitos com essa aproximação da religião da política dentro das igrejas pentecostais e, né, não pentecostais. Mas acho que tu está com a leitura correta. Concordo com ela. Obrigada. Lembrar que se alguém quiser fazer a pergunta pelo bate-papo, também é possível, eu leio assim que, se a pessoa não quiser falar, pode escrever. Enquanto uma pessoa fala, por exemplo, eu conheço alguns lideranças da Assembleia de Deus que estudam aqui conosco, e algumas lideranças políticas, eles estão profundamente decepcionados com o Congresso Nacional. Por quê? Porque o Rodrigo Maia é liberal. E ele disse, eu não vou entrar nesse papo de discutir costumes aqui. E outro tema caro para esse movimento é o aborto. E daí o presidente do Supremo disse, nos próximos 4 anos esse negócio não vai entrar em pauta aqui. Então, né, uma coisa é querer e ter apoio do Bolsonaro. Outra coisa é querer e não ter esse apoio, talvez, futuramente. Né? Uhum. Então, eles estão aproveitando esse momento agora. Né? Mas eles sabem das limitações. Eu disse para
para um grande líder da Assembleia de Deus do Brasil, que eu oriento. Mas vocês não vão longe. Vocês são minoria. E vocês precisam se aliar. E vocês vão ter que se aliar com alguém que é contra os costumes de vocês. Ele disse, esse é o nosso impasse. A gente não sabe como sair dela. Uhum. Então, não é assim que é uma coisa que vem, que vai nos massacrar. Tem muitas tensões também internamente. Mas é que isso que tu fala é bem assustador, né? De como a entrada das pessoas na política, ela está num processo que é enorme, né? Que começou com tão pouca gente e, nesse momento, é avassalador, né? A quantidade de pessoas que concorrem e a quantidade de pessoas que estão tanto no legislativo quanto no executivo, né? Até agora, os candidatos do Bolsonaro, em algumas capitais, estão deixando a desejar. Em São Paulo, ele foi dar um reforço para o Russomano, ele caiu nas pesquisas. Já está atrás do Boulos. Né? No Rio, o Crivella está bem? Não está bem. Em Manaus, o cara está com 28%. E em Fortaleza, onde eles querem derrubar o PT e o PDT, o candidato Bolsonaro, que geralmente são militares, né? Também está com 28, 29, mas então eles não estão bem na foto, né? Vão ver para as câmaras de vereadores ali, é o que eu acho curioso. Conversando com gente de São Leopoldo, o pessoal acha aqui que a Igreja Universal lançou 2 candidatos pelo PRB, partidos, né? Mas quem vai ser eleito não vai ser o pastor, provavelmente vai ser uma outra pessoa. Né? Melhor. A questão também é que o tipo de política que permeia, por exemplo, o processo de escolha, né, de representação, agora como nas eleições, ele tem ele trabalha com as mesmas categorias, vamos dizer que a gente está analisando do ponto de vista religioso, né? As pessoas querem do sujeito que vai ser eleito um retorno material, né? Que alivie os seus penares, né? E numa relação bastante de dependência mesmo, né? Assim, não é uma relação, não é um processo de querer participar, construir algo, né? É individual, né? E é muito parecido, eles caem, eles se deixam também, os cidadãos se deixam também seduzir pelas promessas, né? Como se aquele representante pudesse transcender o que acontece no mundo, na sociedade, nas condições, né? Quem é de uma tradição teológica como eu, liberal, progressista, hoje nós estamos acuadíssimos nas instituições, né? Porque, por outro lado, eu não sei se é desejo ou análise, eu acho que essa proximidade, essa simbiose entre religião e política, a médio prazo pode ser desastroso para a religião. Porque foi o Rubem Alves, repetindo Marx, que diz o seguinte: quando perde a transcendência, e a política não tem transcendência, pelo menos não devia ter, né? São os negócios nossos aqui que a gente está tratando, né? Quando perde a transcendência, a religião não é mais religião, é política. Então, provavelmente, tem grupos dentro dessas igrejas que estão já desde março do ano passado, né, fugindo dessa discussão, criando novos grupos religiosos,
abandonando as igrejas porque não quer isso. Não quer isso. Ô, Neide, daria para pensar, então, porque tu seguiste um itinerário, né? Tu disseste que foi se desenvolvendo, né? Essa religião e essa produção religiosa e foi tomando espaços, né? Espaço da escola, espaço na política, e agora está toda essa rede que a gente está podendo reconhecer, como a Maria Luísa disse, ou seja, poder perceber e ver o que está aí. Aonde que se daria, né? Aonde que tu vê, através dessas tuas interlocuções, né, que tu está fazendo e das investigações, aonde se daria para pensar que pode haver um ponto de ruptura? Porque tem que haver uma ruptura para isso se modificar. Tu está dizendo que, de alguma maneira, isso está se dando dentro do interior das religiões mesmo. Aí que poderia se formar uma ruptura? No campo evangélico pentecostal, é um campo de contínua ruptura, que a gente não tem controle. Por exemplo, tem um bairro pobre aqui que eu quero começar uma pesquisa, ia começar agora, mas a pandemia não deixa, até com apoio da Este e da prefeitura. É um bairro muito pobre, onde o governo municipal local, que é petista, investiu nos últimos anos em escolas. 3 escolas, num quilômetro quadrado. Nunca vi tanta criança pobre lá. E em torno dessas escolas, tem mais ou menos uns 50 grupos pentecostais, neopentecostais, pequenos. São quase grupos assim de família com os amigos, que formam uma igreja, vão formando uma igreja, né? E aquela escola, excepcionalmente aquela escola, tem uma linha muito boa de direitos humanos. Muito boa. Trabalha todos esses temas aí dos direitos humanos, né? Na questão do aborto, na questão da sexualidade, da homossexualidade. Todos esses temas a escola trabalha. E raramente teve dificuldade com as lideranças locais. Apenas uma vez, eu estava na Secretaria de Educação, naquele ano, fiquei 1 ano, eu pude perceber, por exemplo, que a diretora dessa escola sabe lidar com essas lideranças. Porque quando chegou numa certa altura, aonde é que deu o conflito? Deu conflito quando as professoras começaram a falar sobre tradições afro-brasileiras. Daí, as crianças chegaram em casa, comentaram com a mãe. A mãe comentou para o pai, e o pai comentou com o pastor, e a pastorada veio conversar com ela, com a diretora. Ali que foi o problema, né? Bom, isso, por quê? Principalmente a Igreja Universal, se não tem o inimigo, tem que inventar. O inimigo no Brasil é os cultos de matriz africana. Como na Alemanha não tem culto de matriz africana, eles pegam de inimigo a religiões orientais. Então, o inimigo vai se diversificando. Tem uma tese de doutorado de a Karen conhece, a Neide Perandil, né? Uma tese de doutorado, ela é psicóloga, eu orientei a tese, ela teve uma bolsa e circulou pelo mundo, junto com o pessoal da Noruega, que tinha só 2 milhões de euros para fazer uma pesquisa sobre isso. Ela foi na carona, e dali ela foi, como ela estava dentro de um grupo de pesquisa, o pessoal da Igreja Universal, tanto Edir Macedo quanto o Crivella, deixaram ela circular por tudo, coisa que não deixaria para mim, para ninguém no Brasil, né? Então, é muito interessante, porque quando tu chega ali é o demônio. Daí, o que a diretora fez? A diretora chamou o pessoal e disse o seguinte, ó, lá na igreja vocês fazem o que querem, aqui é lei, isso aqui vai ser dado. Mas ela fez com jeito e angariou a confiança da pastorada toda, não se incomodou nunca mais. Então, tem jeito de lidar com as coisas, né?
Então, as políticas públicas, essa vai ser a minha pesquisa, se der certo, ano que vem, e organizações religiosas populares, pentecostais, neopentecostais, e as políticas públicas. Como é que isso se relaciona? Eu acho que por ali é um ponto importante onde você diminui a influência dessas grandes lideranças que estão na mídia. Isso é um fenômeno recente. E quem está na mídia tem que ter dinheiro para pagar a conta. E daí tem que fazer teologia da prosperidade, mesmo que não seja da teologia da prosperidade. Então, sem dúvida. Né? Na campanha eleitoral aqui, eu não estou me envolvendo agora, mas eu converso com algumas pessoas, o prefeito que está indo para a reeleição é de esquerda, né? Ele foi orientado assim, tu está pisando na bola, cara. Tu está conversando com essas lideranças aqui do centro, vai conversar com esses pastores pequenininhos lá das vilas, que eles não estão subordinados a esses caras porque estão na luta pela sobrevivência. Sobrevivência política. Então, eu fico assim, pode ser ilusão minha, Júlio, eu lembro, mas eu fico sempre catando esses pequenos pontos de ruptura. Né? Porque, de modo geral, a mídia ou até as ciências sociais no Brasil vai fazer uma leitura muito macro e daí tu desanima com as possibilidades. O fenômeno é muito mais contraditório do que a gente imagina. É bonito pensar nisso dos pequenos pontos de ruptura, que é muito parecido com o nosso ofício na clínica, né? Onde que aquela hegemonia de defesa rompe e aparece algo novo. E eu também aposto muito nesses grupos diferentes. Esses dias eu vi Cristãos contra o Fascismo, né? Um grupo todo se articulando e justamente as pessoas insatisfeitas, que não se deixam tomar pela massa, começam a ouvir e dar ouvidos para essas vozes diferentes. E eu acho que mas, sem dúvida, eu concordo. Eu acho que aonde está a fissura, sempre vai ter a possibilidade de se criar uma experiência de possibilidade, que é isso que tu está dizendo. Então, vai para a periferia e começa a fazer o trabalho de formiguinha desde lá, que é o trabalho, né, do coletivo. Isso. Coletivo. É diferente de massa, né? Que é o nosso próximo tema. Só queria... Posso falar, Bárbara? Claro, Pedro. Tudo bom? Tudo bom. Só queria pegar a deixa da Eurema, da Oneide e da Karen. O Oneide falou semana passada o quanto a academia, a ciência, deixou de fora o estudo da religião, né? E a gente tem uma ideia, a ciência coloca a religião na patologia. E se a gente pensar que todo sofrimento tem que ser acolhido, de certa forma, o filão da religião é esse, ele acolhe o sofrimento dessas pessoas, seja da ordem econômica, seja da ordem psíquica. Primeiro eles vão procurar benzedeira, para depois chegar no analista, né? Quando ninguém mais deu conta. E eu acho que a ruptura é essa, assim, nós, no lugar de analistas, como é que a gente pode acessar esses locais e como é que a gente pode usar de forma simbólica a linguagem deles, para poder também tirar eles desse sofrimento, assim, libertar eles disso, né? Não sei se é uma contribuição. Não, deixa eu só fazer um comentário. Tu me lembraste de um... Eu olhei ontem à noite a TV Cultura, o jornal, é um melhorzinho que a TV aberta tem. Né? Claro, defende o Dória o tempo todo, mas isso é problema deles. Daí tem um médico e sempre tem um analista político ali fazendo debate. E o médico, quando vai discutir Covid e política pública, vai bem. Quando ele vai discutir política, ele é um fracasso. Daí, eles trouxeram uma pesquisa, não sei se vocês viram, me chamou muita atenção. Uma pesquisa a respeito de quase 30% dos profissionais de saúde desacreditam nos tratamentos e começam a dar cloroquina e outras coisas que o paciente quer. 30%. Daí apareceu profissionais de saúde, da área de enfermagem, médico, conversando, analisando esse dado, né? De uma certa resistência da pessoa doente
né, de apelar para N recursos, né, para se safar da peste, da doença. Não? A minha filha é farmacêutica e o meu filho é enfermeiro, né? Então, eles são meus pesquisadores no hospital público aqui. Daí eu disse para minha esposa assim, essa pesquisa, esse diagnóstico da pesquisa tem um problema complicado. Porque o que dizia o diagnóstico? Os profissionais não foram preparados para lidar com essas situações. E também no setor público falta recursos. Eu acho que sim, isso. Mas tem uma coisa, né? Como é que o paciente entende a sua doença? Como é que é o imaginário dele? E o imaginário dele no Brasil é muito mágico religioso. Né? Isso, a semana passada eu estava cuidando da propriedade dos meus falecidos pais, daí tem um vovô lá com 85 anos, muito doente do pulmão, dos rins, está morrendo. Daí eu perguntei, seu Pedro, como é que está? Disse, eu estou bem. Meu filho foi lá na serra, trouxe um remedinho aqui, eu estou bem. Né? Quer dizer, esse imaginário religioso em torno da saúde, da doença e do remédio. Né? A minha filha, que trabalhou até o mês passado em farmácias mais da periferia de São Leopoldo, ela me conta histórias assim, né, muito interessante. A pessoa tem passagem de ônibus pública, então ela compra um remédio na segunda, outro na quarta, outro na sexta, e vai conversar com a farmacêutica. Fazer uma terapia ali, né? E muitas vezes, remédio é tudo igual, né? Qualquer um que tu me der aí tá bom. Então, esse imaginário religioso popular em torno da saúde, da doença, eu acho que faltou naquele diagnóstico, tanto para o pessoal da saúde quanto para os pacientes. Né? Esse componente não pode ser excluído. E daí eu acho que a ciência social, a psicologia, o mundo acadêmico no Brasil nunca deu bola para esse movimento que está aí desde 1910, crescendo. Agora, quando chega na política, a gente, bom, tem novidade aqui? Não tem novidade. Já estava aí. A gente não tinha olhos. É que a brecha foi sendo aberta pelo próprio Estado, porque onde o Estado não está e aonde haviam políticas públicas que podiam sustentar efetivamente um tratamento e um sofrimento das pessoas, isso foi sendo cada vez mais sucateado, cada vez mais deixado, né, em aberto para que alguma coisa ocupasse esse lugar. Que é isso que tu disseste, é o imaginário que vem do extra, né? da coisa que vem de fora, da coisa que fica nesse plano do religioso mágico, místico, né? Mas o próprio Estado favorece isso, e é por isso que essa junção do Estado com o fundamentalismo é muito complicado, porque ele abre o espaço, abre o buraco, abre a brecha, né? Exatamente no momento onde a política pública não ocorre. E ela foi esfacelada aqui nesse país. Não? Sempre teve muito mais nos últimos anos, né? Igrejas abertas nas vilas, nos bairros, do que postos de saúde, por exemplo, né? Claro. Isso é nitidamente, né? Uma brecha. É interessante de se observar que nas cidades pequenas se encontra nos centros ou, né, onde tem maior população, um grande número de igrejas, né? Aqui em Osório é farmácia. Então a gente tem uma grande realidade hoje de nós temos aí em torno de 43 mil habitantes e para cada 1.000 habitantes tem uma farmácia. Uhum. Então a gente está sempre procurando uma cura para alguma coisa e ao mesmo tempo a religião entra na política como um processo de cura também, né? Cura ou aquilo que eu acho que foi o Neide que comentou, né? A salvação quando entra um político religioso, né? A presença de Deus naquele político, né? Que vai tomar conta do Estado, vai tomar conta
da segurança, da saúde, das nossas vidas, quando a gente, né, consulta ele no seu gabinete ou na igreja. E de que como isso tem sido feito também, assim como as farmácias aqui para Osório, tem sido feito como os negócios, né? A cada lugar tem uma igreja, uma igrejinha, e é interessante também entender como a articulação delas acontece, né? Tanto na questão das igrejas evangélicas, quanto das católicas, né? Inicialmente as católicas vieram e colocaram uma igreja bem no centro da cidade, e depois foram começar a irradiar para as outras comunidades. E a evangélica não, quando acontece uma ruptura, tu em seguida já tem outra igreja. Jackson, o maior inimigo das igrejas evangélicas são as igrejas evangélicas. São o quê, Neide, que eu não entendi? O maior inimigo das igrejas evangélicas são as igrejas evangélicas. Porque isso é um campo de mercado de agressão contínua. Né? É interessante esse fenômeno. Por que é interessante esse fenômeno? Na Europa, depois no século XVIII, se eu não me engano, tem uns amigos meus historiadores que a Karen conhece, o Martin Dreyer, ele disse, olha, quando é que surgiu o racionalismo na Europa? Depois de um misticismo forte que não deu conta da situação, né? Então, hoje no Brasil, tu tem já 8% da população que diz que não é religioso. 8% dá 16, 17 milhões. O mapa geográfico desse fenômeno foi estudado em 2000 e não foi atualizado ainda. Aonde é que estão os sem religião? Bom, vamos dizer assim, o senso comum diria, estão no centro da cidade, na classe média. Não. Estão na periferia, porque a Igreja Universal é a porta de saída da religião. Não? A maior parte dos sem religião passa por esse processo, né? Que é aquilo que eu tentava dizer antes. Agora, com esse abraço na política, e provavelmente não vão corresponder, talvez no nível de costume, sim, mas não no nível material, não tem saída. O neoliberalismo não vai dar chance para esse povo pobre, vai aumentar esse povo pobre. Né? Então, eu acho que ali também há um desgaste da religião. Eu brinco com os europeus que passam aqui, que a Karen conhece. Na Europa, a secularização, a vida sem referência ao mundo religioso foi criado por partidos socialistas, partidos comunistas, sindicatos e movimentos filosóficos, isso e isso. Tu criou um mundo que até em pouco tempo atrás não buscava referência para a vida na religião ou para explicar o mundo. Aqui, a minha aposta, daí vocês esquecem que eu faço da ciência da religião. A minha aposta é de que o conflito é tão grande que vai dar um desgaste também. Né? Uhum. Vai dar um desgaste muito grande e vai começar a alimentar o sem religião, que não é um ateu, um agnóstico, é uma pessoa que não tem vínculo. Então, eu acho que o tema é a ausência de vínculo, na minha leitura sociológica, a ausência de vínculo enfraquece a cosmovisão religiosa. Então, nós podemos ter uma experiência de recrudescimento de fundamentalismo, como também saída da religião, né? No sentido de vínculo. Né? Aleluia, Dia. Se a gente conseguir isso, é sempre algo que se pensa numa renovação, né? Numa criação de alguma coisa nova, né? A transformação da representação religiosa até está indo, sim, eu gosto muito de ecologia, né? Um pé para a natureza, então as pessoas, o que antes, bem essas decepcionadas com todo esse mercantilismo, vão se aproximando mais, assim, de um contato com o mundo natural, espiritualizando o mundo natural, e aí cuidando dele e tudo, né? Tem todo um movimento, assim, de
até sair dos centros urbanos e ficar mais em contato com a natureza e fazer disso uma forma de devoção. Talvez vai ter mais gente indo por aí. É outra tendência boa. Né? Cuidado, Eu acho então. que a gente devia mapear no campo religioso brasileiro as diversidade de tendências, né? Uhum. Quando a gente convive, e quando convive com essas pessoas, tu nota muito mais tendência ainda, né? Quer dizer, tem as instituições que querem falar em nome de todo mundo, mas cada vez falam menos em nome dos outros, a não ser que tenha um canal de televisão, né? E também cresce o número de pessoas, depois de sucessivos fracassos nos últimos anos de eleição, de eleger gente que se corrompeu, também tem um pessoal que não quer mais saber disso dentro dessas igrejas, né? Está aumentando a turma que não vai pelo cabresto, o voto. Bom, a gente está se aproximando do final do nosso encontro, então gostaria de deixar, se alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta, a gente teria ainda mais 5 minutos. E também gostaria de deixar o convite para quarta-feira que vem, às 19h30, o nosso próximo encontro, que vai falar da psicologia das massas e análise do eu e as origens do totalitarismo, fenômeno de constituição da massa e do tipo de líder. Está dentro, então, desse segundo tema, que são os fenômenos de massa. Vão ter mais 2 encontros que vão falar disso. Então, esse primeiro encontro, nós vamos dividir entre 5 pessoas que fazem parte do SIG Intervenções Psicanalíticas, para falar sobre a psicologia das massas e a análise do eu. Então, fica o convite para vocês poderem ler o texto do Freud, que fala sobre isso, né, que tragam as suas questões, principalmente naquilo que diz respeito à constituição da massa e do tipo de líder. E a ideia da origem do totalitarismo vem do texto da Hannah Arendt, onde ela, no livro que se chama Origens do Totalitarismo, mais especificamente no capítulo 3 e 4, fala de como que se constituem os regimes totalitários. Então, esse é o convite que fazemos a todos que possam, então, estar conosco na semana que vem, nesse mesmo horário, para continuar debatendo esse tema. Agradeço Obrigado, Neide, por mais... exatamente. Agradecemos e muito a tua presença. Tomara que tu possa estar conosco nos próximos 2 encontros, porque seria muito legal que a gente pudesse fazer essa correlação entre tudo que tu falasse e aquilo que nós vamos falar desde a psicanálise. Mas, enfim, foi muito bom estar contigo, muito bom discutir e poder aproveitar, entre aspas, de toda o teu conhecimento, e mais do que o conhecimento também, essa prática, né? Essa aproximação que tu tens com a comunidade, com a forma de poder entrar em contato, falar, conhecer a situação das comunidades. Então, nesse sentido, tens muito a contribuir com o nosso tema também sobre a questão da psicologia das massas. Fica o convite, se tu puder. Não, sim. A não ser que o Bolsonaro declare guerra contra os Estados Unidos, né? Bom,
Ele disse, se não vai pela diplomacia, vai pela pólvora. Eu pensei que ele ia declarar guerra aos Estados Unidos, daí não teria semana que vem. Mas tu visse o que ele disse logo em seguida?